Jeremias capítulo 18. Eu falava antes aqui, qual foi a última frase que eu usei aqui? Eu disse assim, Deus falou nessa noite ao nosso coração: filha, filho, eu sinto tanta saudade de você. Aí o Irã mandou a palavra, Jeremias 18, a palavra do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é um convite isso aqui, irmãos? Isso aqui é um convite. Levanta-te. Deus está dizendo assim, sai do lugar que você está. Sai do lugar que você está e vai para um lugar que a tua carne não quer ir. Irmão, a nossa carne não quer ir buscar Deus. A nossa carne não quer ir se humilhar, se derramar, fazer propósito, jejuar, orar. A nossa carne não quer isso. Olha que palavra. E Deus diz, levanta-te e desce à casa do oleiro. Quem quer ir para a casa do oleiro, irmão? Quem quer ir para o fundo? Quem quer ir para um lugar onde... E lá te farei ouvir as minhas palavras. Para um lugar onde a tua carne não quer ir, para um lugar onde você não quer ir, é lá que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E qual o sentido disso aqui de Deus falar para Jeremias? Desce, levanta, desce lá para a casa do oleiro. Filho, volta, eu sinto sua falta, vem, porque eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias disse assim, qual o sentido disso? Jeremias diz, e desci à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Filho, vem, filha, vem, porque eu sinto a sua falta. E quando o filho se levanta e vai, quando Jeremias se levanta e vai, para ouvir as palavras, para obedecer a voz do Senhor que chama ele, e quando ele desce, ele olha e vê que um oleiro, que representa o próprio Deus, ele está fazendo a sua obra sobre as rodas, ele está fazendo um vaso. E ele vê que esse vaso ele quebra na mão do oleiro. E o oleiro torna a fazer dele outro vaso. Ó, filho, eu estou com saudade, eu preciso te refazer de novo. Filho, vem, filho, volta, filha, vem de novo. Porque tem coisas aí que racharam, tem coisas aí que foram perdidas no meio do caminho, vem. É indesejado, é um lugar que a tua carne não quer ir. Pai, mas eu não quero ir, pai, eu não tenho força, pai, eu não consigo, filho. O pai está dizendo assim, filho, vem, vem que eu tenho coisas novas. E olha o que Deus prepara para Jeremias ver, o vaso quebrando exatamente naquela hora que Jeremias desce. Exatamente na hora que Jeremias desce, ele vê, na casa do oleiro, o vaso se quebrando nas mãos do oleiro. E ele vê também o oleiro tornando a fazer dele outro vaso. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, essa palavra aqui é uma palavra que nem todo mundo gosta de ouvir. Vocês gostam porque vocês são bênçãos, irmãos. Vai ter que refazer de novo. Vai ter que começar de novo. Rachou, não adianta ficar tampando. Não adianta ficar fazendo porções pequenas de barro para tampar as rachaduras, as feridas. Tem que fazer de novo. Tem que fazer um tratamento 100%. Não adianta pegar o vaso e tampar as brechas. Até porque esse vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Deus está falando com pessoas que é vaso. É vaso. Mas se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou na presença do oleiro. Se quebrou quando estava na presença dele, nas mãos dele. Só que Deus queria mostrar para Jeremias que na mão do oleiro que se refaz o vaso. Não é distante. Por que Deus falava com Jeremias isso? Porque Israel estava distante. Deus está falando com pessoas aqui que está distante. Com pessoas aqui que estão distantes. E ele está dizendo assim, filho, distante não sobrevive. Jeremias, levanta e desce, porque eu quero fazer você ouvir as minhas palavras. Vamos continuar aqui, irmão, essa palavra? Fica aí, não vai embora não. Deus está falando tão profundamente ao meu coração, e eu tenho certeza que ele está falando do coração de pessoas aqui. Interessante que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro fazer e colocar na vitrine, colocar no lugar de espera e o vaso se quebrou. Não, quebrou na mão dele. Que bom que quebrou na mão dele. Quebrou na mão dele e ali mesmo ele teve que refazer. O problema é quando o vaso se quebra, porque a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro não fez o vaso para ser quebrado. O oleiro não fez o vaso para ser destruído. Muito menos o oleiro fez o vaso para se quebrar sozinho. Mas se quebrou.
Tô falando com pessoas aqui, irmãos, que se quebrou na presença de Deus. Você estava bem, você estava firme, mas por algum motivo você desistiu, você parou, você abriu mão do chamado, você olhou para trás, você olhou para alguém. Mas calma, não está perdido. E essa palavra é exatamente para você, porque Ele quer você de volta. Deus está dizendo para mulheres e para homens aqui: estou com saudades de vocês. Volta. Se levanta e desce a casa do oleiro, porque eu quero fazer você ouvir as minhas palavras. Do jeito que você está, você não ouve a minha palavra. Do jeito que você está, você não tem força para se levantar e nem para descer a casa do oleiro. Levanta. A ordem, quando Deus dá uma ordem assim, irmão, lembra que eu falei no começo? Que quando a palavra de Deus ela é ministrada e ela vai com poder e autoridade, por si só, não por causa do homem, mas por si só, ela tem um poder para mudar, para transformar. Então essa palavra ela está sendo direcionada ao teu coração, para você entender que você vai ter força agora para levantar. E ao se levantar, você vai conseguir descer a casa do oleiro. Você vai voltar para a presença. E você vai voltar a ouvir a voz dele. Ai, Deus, que unção tremenda, irmão. Que eu estou sentindo aqui uma presença de Deus maravilhosa aqui. Que eu não sei explicar para vocês, não sei mesmo. E o propósito de você voltar é para você entender aqui, ó. Que o oleiro está dizendo para Jeremias: Jeremias, o vaso quebrou. É por isso que você precisa voltar. Para ele fazer você entender o porquê que quebrou, o porquê que aconteceu. Para ele te ensinar os caminhos, ele vai te ensinar de novo. O vaso não quebrou? Não tem que fazer de novo? Significa o quê? Novos caminhos, nova oportunidade, novas estratégias. Parado não tem estratégia, parado não tem novidade. Deus está te chamando para dizer assim: levanta e desce, movimenta. Se levanta e desce, se movimenta. Que você se movimenta e o oleiro faz. E quando você se movimenta, o oleiro faz você ouvir a palavra. Ouvir a palavra para quê? A palavra de Deus vem para quê para nossas vidas? Para nos dar um direcionamento. Meu Deus, você não vai embora, irmão. Não é possível que você vá embora. Deus está falando com a gente aqui. Não foi eu que abri essa palavra aqui. Foi Deus que direcionou o nosso irmão Eran e ele mandou esse versículo aqui, irmãos. Meu Deus. Deixa eu fechar aqui. O que Jeremias desceu na casa do oleiro para quê? Vou deixar vocês responder aqui, irmãos. Rapidinho. No YouTube melhor, mais rápido. Jeremias desceu na casa do oleiro para quê? A resposta tá aí mesmo. Para que ele desceu na casa do oleiro? Ô, irmãos, parece que vocês sumiram no YouTube. Parece que vocês sumiram do YouTube, parece que vocês sumiram do Face. Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda comigo. É porque demora um pouquinho para subir aqui o comentário de vocês. Glória a Deus. Vai chegar. Responde aí para mim o que Jeremias foi fazer na casa do oleiro. Deus está ardendo poderosamente no meu coração essa palavra, irmãos. É algo sobrenatural. O que Jeremias foi fazer na casa do oleiro? A resposta está na própria ministração que eu fiz agora mesmo. O que Jeremias foi fazer na casa do oleiro, irmão, pelo amor de Deus? Pastor, eu quero ser restaurado, mas se eu não ouvir a palavra, não tem restauração. Pastor, eu quero ser transformado de dentro para fora, algo sobrenatural, extraordinário. Senão, se eu não ouvir a palavra, se eu não estiver com meus ouvidos afiados para ouvir essa palavra, não tem negócio. Jeremias desceu para ouvir as palavras de Deus. Foi o que Deus disse: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá, o objetivo, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce porque você vai ouvir as minhas palavras lá na casa do oleiro. Essa pessoa, olha como isso aqui é forte, irmãos. Alguém pregou esses dias, não sei se foi na nossa igreja, enfim. Um grupo de pessoas que hoje em dia falam: não preciso ir para a igreja para dizer que eu sou crente, não preciso ir para a igreja, tal. Olha essa palavra aqui, irmãos. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, não é em todo lugar que Deus se manifesta. Ainda que Ele tenha o poder para se manifestar em qualquer lugar, tá? Você consegue diferenciar isso aqui? Deus, Ele é onipresente, então Ele pode se manifestar em qualquer lugar. Ele pode, Ele não é obrigado.
Eu não vou para a igreja porque aqui em casa Deus ele se manifesta também. Se ele quiser, se ele não quiser. Mas a palavra é direcionada para quem está parado, para quem está disperso. Ele desce para ouvir. E quando ele desce para ouvir, ele vê uma cena que ele não esperava. Ele vê uma cena de um cenário que está acontecendo do lado de fora. Ele vê alguém que... Ele está vendo um vaso que está sendo quebrado, que se quebrou nas mãos do oleiro, que reflete, que simboliza Israel. O povo de Deus que está do lado de fora. Um cenário do lado de fora, Deus mostrando do lado de dentro. O povo se quebrou nas minhas mãos, Deus está dizendo para Jeremias. O povo se quebrou nas minhas mãos. Eles estavam nas minhas mãos. O que é estar nas mãos de Deus, irmãos? O povo de Deus estava na mão dele. Era Deus que orquestrava, era Deus que direcionava, era Deus que direcionava. Era Deus que dava as estratégias. Não foi assim desde o princípio? Quando Deus levantava os homens, Deus que direcionava, dava as estratégias, e tudo aquilo que Deus falava para fazer e que eles faziam dava certo. Só que eles se quebraram na mão dele. Aí no versículo 5 Jeremias disse: então veio a minha palavra do Senhor dizendo... Agora vai se concretizar aquilo que Deus falou para Jeremias. Levanta e desce a casa do oleiro, que lá vou fazer você ouvir as minhas palavras. O objetivo de você descer lá é para ouvir a minha palavra. Aí agora chega a hora de Deus fazer aquilo que ele falou que ia fazer. A Neide respondeu aí. Jeremias desceu para quê? Para ouvir as palavras. Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Deus não falou para Jeremias, desce que lá eu vou te mostrar um oleiro trabalhando nas rodas que está fazendo o vaso, esse vaso vai quebrar na mão dele e ele vai refazer do jeito que ele quer. Deus não está falando disso. Deus está dizendo para Jeremias descer porque ele quer falar com ele. E quando Jeremias desce, Jeremias vê algo acontecendo. Quantas das vezes, irmão, Deus chama a gente para fazer um mistério e a gente vê alguma coisa estranha acontecendo e a gente desiste, fica com medo, não vou fazer porque... Isso não é de Deus, isso não tá... Deus está falando com pessoas aqui agora, irmão. Que Ele deu direção para você fazer algo e você não fez porque você ficou com medo achando que era coisa do homem. Só porque no meio do caminho você viu aquilo que Deus não falou para você. Não perca o foco, irmão, não perca o foco. Deus falou, desce para ouvir as minhas palavras, mas Deus não falou que ia ser um caminho livre, que não ia ter nada no meio do caminho. Talvez Jeremias se espantou, ele olhou, vaso, quebrou na mão do oleiro, rapaz. Mas esse oleiro é profissional, ele é dos melhores que tem aqui. Como que quebrou esse vaso? Coisas que acontecem no meio do trajeto. Aí se cumpre. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer. Olha como tudo faz sentido. Imagine se quando Jeremias desce na casa do oleiro, o que Deus disse para Jeremias? Olha como é forte isso aqui, irmãos. Deus vai revelando aqui, a gente vai entregando. Levanta e desce a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir a minha voz. Aí Jeremias desce e vê um oleiro, o vaso se quebrando. Imagine se Jeremias olha e fala assim, ó, Deus não está aqui, porque ele falou que eu desceria para ouvir a voz dele, mas quando eu chego aqui tem um homem trabalhando, vou voltar. Não tem nada a ver com aquilo que Deus me revelou. Se ele volta... Deus está falando aqui com pessoas que têm voltado para trás, irmão. Deus tem dado direção, estratégia, e você tem voltado para trás, porque no meio do caminho você tem visto coisas que talvez não te agradam, mas tem coisa que não vai te agradar mesmo. Tem coisa que tem que agradar a Ele. Cabe a mim e a você completar a missão. Imagine se Jeremias volta. Imagine se Jeremias olha para aquele oleiro, olha para aquele vaso e despreza, dizendo assim, ah, isso aí tá tudo certo, tá tudo normal. Isso aí acontece. Jeremias não teria escutado a voz de Deus. Aí Deus fala para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Deus está dizendo para Jeremias profetizar para Israel. Não poderei, e está plantando essa mensagem no coração de Jeremias. Jeremias, você vai pregar para esse povo e dizer assim, ó, não poderei eu fazer com vocês, assim como esse oleiro fez com esse vaso, reconstruir, refazer, amassar e fazer de novo? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Olha como isso aqui é profético, irmãos. Assim como o vaso, assim como o barro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. É Deus dizendo para o povo dele, é Deus dizendo para mim e para você. O vaso quebrou,
agora voltou à sua forma inicial. O barro. Mas ainda quebrado, ele está nas mãos do oleiro. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, ainda que você está distante, ainda que você está afastado, afastada, ainda que você está longe de mim, você ainda está nas minhas mãos. E o que ele quer dizer para a casa de Israel, o que ele quer dizer para o povo dele nesta noite? Tem restauração para você. É só você vir. Deus está convidando pessoas nessa noite, é muito forte isso aqui, irmãos. Deus está dizendo para pessoas aqui, volta, volta. Custa voltar? Não custou nada para sair, não custou nada para ir embora, não custou nada para abandonar o projeto, o propósito, não custou nada para abandonar as promessas. O que custa voltar? Tenta de novo. Deus está falando com pessoas nessa noite, tenta de novo. Ô pastor Paulinho, mas da forma que eu abandonei, da forma que eu saí, da forma que eu fui embora, da forma que eu deixei Jesus, da forma que eu parei de orar, da forma que eu parei de jejuar, que eu parei de pregar a palavra, como que eu volto agora? Jesus está dizendo para você, volta, não sou eu, é ele que está dizendo, volta, volta que eu garanto. Jesus está dizendo para você nessa noite, volta que eu garanto. Jeremias desceu para um lugar, irmãos, talvez indesejável. O que ele ia fazer lá? Cauã, Deus abençoe, Cauã, sua vida, Pai do Senhor Jesus. Uma boa noite, seja muito bem-vindo, viu? Tamo junto, em nome de Jesus. Talvez para Jeremias, a casa do oleiro era um lugar indesejável. Era um lugar que ele talvez não tinha costume de ir, talvez era um lugar que ele não queria ir. Por isso que Deus fala para ele, levanta e desce lá. Que é um lugar que normalmente, ou certamente, ele não frequentava tanto. E o Vale de Ossos Secos é a mesma coisa, presbítero Gilmar, exatamente o que você comentou aí. Você acha que Jeremias queria ir lá, irmãos? Pega isso aqui pro teu coração e eu fecho essa palavra agora. Meu Deus. Deixa eu tomar uma água, vou entregar isso aqui para você. No Jeremias 18, Deus fala para Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro para ouvir a minha palavra. Certo? Deus teve que estimular Jeremias aí. Eu creio que vocês vão entender, né, irmãos? É óbvio. Deus coloca uma isca para Jeremias. Eu tenho uma palavra para te revelar. Quando tem uma palavra para se revelar, ele se levanta e vai. Talvez se Deus não tivesse um propósito em dizer aquilo para ele, talvez ele não se levantaria. Mas Deus usou de uma isca e disse assim, eu tenho algo para te revelar, levanta e vai. Ele se levantou e foi. Perceba que quando Deus chama Jeremias para ir, Deus coloca uma isca e vai. Só que Deus conhece cada um de nós que aqui estamos. Conhece cada um de nós. Olha o que Deus faz. Para Jeremias, Deus colocou uma isca e falou assim, ó, tem uma palavra para te revelar, levanta e desce, vai. Assim ele foi estimulado no seu interior, se levantou e foi. E Ezequiel 37, como que foi a estratégia de Deus? Olha como Deus sabe exatamente como tratar cada um de nós. O Jeremias, ele colocou uma isca e ele falou, vai, eu tenho algo para te revelar. E para Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez, e ele me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale. O que Deus não falou para Ezequiel? Ezequiel, tem um vale de ossos secos para você entrar. Ezequiel, tem um lugar que eu quero te levar, e esse lugar é... O que Deus não colocou uma isca? O que Deus pegou Ezequiel e levou ele em espírito? Mas Deus, por conhecer Ezequiel, talvez Deus sabia que Ezequiel não iria. Não sei, tá, irmãos? E ele pegou ele e levou. Deus, por te conhecer, vai ter situação que ele vai lançar para você estratégia, porque ele sabe que você vai ser capaz de compreender e você vai. Mas vai ter situação que Deus conhece a gente, irmão. Ele sabe que a gente é ruim. A gente é ruim, mano. Irmão, por dentro, o nosso interior é terrível, irmão. Deus conhece nós. Ele sabe que tem coisa que a gente não vai querer aceitar, a gente não vai querer fazer. Aí ele pega a gente e coloca e leva. A gente querendo ou não, ele pega e coloca. Por isso que tem hora que a gente olha assim e a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, situação estranha. Senhor, como que eu vim parar aqui? Ele pega e coloca. Por quê? Porque ele sabe que se ele propor, a gente não faz. Se ele propor, a gente não vai. Vai ter hora que Deus vai mostrar um caminho para você e vai pôr uma isca e dizer assim, vem filho, porque ele conhece seu coração, ele sabe que você é fácil de ser moldado e trabalhado por ele. Mas vai ter situação que ele vai falar assim, ele vai pegar você e vai te colocar lá.
Porque ele sabe que se ele for propor algo, nós somos coração ruim, irmãos. A gente tá aqui, irmão, dando glória a Deus, aleluia. Exaltando o Senhor através dessa programação. Mas se Deus colocar nós num deserto, irmão, a gente vira algo assim que é terrível. E ele sabe. E a gente é o reflexo de Israel de Deus. Aquele Israel de Deus. Era o Israel que quando Deus colocava na bênção, era bênção. Quando jorrava a água da pedra, era bênção. Quando caiu o maná do céu, era bênção. Mas quando o mar vermelho estava diante, como que o coração deles era? Vamos voltar para o Egito para comer cebola. Pelo menos lá tem cebola. Lá tem pepino. E aqui a gente vai morrer. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus sabe o que dá para nós. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te conduzir. Só você e Deus sabe o vale que você passa. Ô, irmão, eu passo tanto vale no meu interior. E tem coisa que ninguém pode resolver por mim. Mas eu suporto. Eu vou indo. Eu não desisto. Eu tenho motivos, irmãos, para dizer assim, irmãos, eu parei. Vou continuar firme na presença de Deus, mas eu parei com tudo isso aqui, ó. Eu tenho motivo, irmão. Minha esposa sabe que eu tenho motivo para isso. E é coisa do meu interior. Mas eu entro dentro daquela palavra que Jesus, João capítulo 4, da mulher samaritana, que Jesus falou para elas, quando você beber dessa água, de você vai se tornar, e de você vai sair água que jorra para a vida eterna. Ou seja, quando você beber dessa água, nunca mais você vai parar. Você só vai seguir adiante. Aconteça o que aconteça, você vai só ser abençoador de vida. Essa palavra eu tenho dentro de mim, irmão. Cravada dentro de mim. É por isso que eu tenho motivos para parar. Se eu começar a falar os motivos aqui, vocês vão entender. Vocês vão falar, pastor, amém, glória a Deus. Mas eu sei, irmão, de onde Deus me tirou. Olha a Heranha. Eu sei, irmão, de onde Deus me tirou. Eu sei que se eu retroceder, se eu parar agora, eu posso até continuar, mas eu não sei até quando. Posso até continuar pro resto da minha vida. Mas o propósito de Deus na minha e na tua vida tem que ser completo, tem que ser concretizado. Ele tem que completar a obra na minha e na tua vida do jeito que Ele projetou. Não é do jeito que a gente projetou. Não é a gente pegar as circunstâncias e dizer assim, essa circunstância, ela me favorece a fazer diferente daquilo que Deus me deu. Não faça isso. Pega as suas circunstâncias, pega as suas dificuldades e sobreviva. Mas faça conforme Deus te deu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Jesus, por nos sustentar. A gente sabe que nós não somos merecedores, Pai. Essa é a verdade da Tua bondade, da Tua misericórdia. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos nem de estar aqui. Mas eu sei que a Tua misericórdia nos alcançou aqui agora. Eu sei que a Tua misericórdia nos alcançou nessa noite. Eu sei que o Teu poder nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, a Tua palavra nos alcançou. E nós somos muito gratos por isso. Pai, visita os Teus filhos agora, Pai, que me assistem, aqueles que me assistiram. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. O que cada um aqui deseja, o que cada um aqui almeja. Eu não tenho poder para realizar na vida de ninguém, mas o Senhor tem poder para fazer. Eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, por meio da Tua palavra que foi pregada nessa noite. Realiza o sonho do Teu filho, Pai, da Tua filha. Se esses sonhos, se esses projetos se enquadrarem aos sonhos e projetos do Senhor, eu te peço, concretiza. Realiza, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Se tiver alguém me assistindo agora, Pai, que está com o coração angustiado. Se tiver alguém me assistindo agora, Senhor, que está com o coração aflito, está com a alma abatida, angustiada, eu te peço em nome de Jesus, arranca agora, Senhor, todo esse sentimento. Todo esse sentimento ruim, agora em nome de Jesus. Faz o sobrenatural na vida dessa mulher, faz o sobrenatural na vida desse homem.